Olá, segundo ano. Hoje vamos falar em história do título Se Eu Fosse Você. Esse tema é um tema muito importante e a gente sempre fala dele. É um tema que a gente fala que a gente tem que sempre ter o respeito pelo outro, porque apesar de sermos iguais perante a lei, lembra dos direitos e deveres que a tia já comentou com vocês? Todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Quando a gente estudou sobre acessibilidade, também falamos das pessoas que são diferentes de nós, que merecem também respeito e eles merecem também frequentar os mesmos lugares que todas as pessoas. Eles não podem ser impedidos de entrar e não participar de determinadas coisas porque eles são diferentes de nós em algum aspecto. Na verdade, todos somos diferentes, apesar de não termos alguma dificuldade de locomoção ou outra, sempre nós temos aspectos diferentes um dos outros, não é verdade? E no livro ele faz uma pergunta assim, muito importante que faz a gente pensar um pouquinho. Você já se colocou no lugar de alguém quando aconteceu em alguma situação? Você já se colocou no lugar dessa pessoa? Por exemplo, quando alguma criança ela foi impedida de brincar porque ela era negra? Você já se colocou se fosse você, essa pessoa que não pudesse brincar porque você tinha uma cor da pele diferente, se você por dentro é igualzinho a todo mundo? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que se você fosse cadeirante, estivesse na escola e estivesse sentadinho lá, querendo brincar e participar, e as pessoas fizessem assim para você, ó, não, você não vai porque você tá na cadeira. Você já se colocou nesse lugar da pessoa que às vezes foi chamada de gordinha? Ah, lá o gordinho, Você ia gostar de ser chamado de gordinho? Ou de você não brincar porque a pessoa estava com um machucado? São pequenas coisinhas que vão machucando o outro. E que a gente sempre fala que a gente tem que ter acima de tudo o quê? O respeito. Porque se a gente sempre se colocar no lugar do outro, a gente vai ter o quê? Um olhar diferente para aquela pessoa. Porque se fosse eu não iria gostar que as pessoas fizessem aquilo. Então eu não posso fazer o que eu não gostaria que fizesse comigo. Então isso, né, turminha, é uma coisa muito importante, que a gente sempre fala que tem que estar sempre ali o respeito, sempre o olhar de respeito para o outro, de a gente sempre se colocar no lugar do outro, porque o mundo em que nós vivemos é um mundo feito de diferenças, diferenças religiosas, diferenças da cor, das etnias, da cultura, né? A gente está tendo agora a pandemia e a gente começou a ver um pouquinho da cultura dos chineses, que é de comer animais como cachorro. E a gente fica, nossa, como é que come um cachorro? Gente, a gente não pode criticar. É a cultura deles, eles foram ensinados dessa forma, então para eles isso não é errado. E a gente não pode olhar para eles e falar, eles comem cobra, eles comem isso, porque a gente faz coisas que para eles também são assustadores. Então, assim, nós temos diferenças e essas diferenças precisam ser respeitadas, né? E a gente tem que entender que o mundo ele é feito de diferenças e essa diversidade é que torna o mundo especial. Porque imagine se todos nós fôssemos iguais. Imagine se todo mundo gostasse do amarelo. Minha mãe sempre dizia, se o mundo todo gostasse do amarelo, o que seria do azul? Né? Então, um tem que gostar do amarelo, o outro do azul, do rosa, do preto. Por que menino não pode usar rosa? Por quê? Por que menina não pode brincar de bolinha de gude? São coisas assim que a gente tem que parar e pensar. Não tem importância o menino usar uma blusa rosa, o papai usa uma blusa rosa, a tia Beth usa do uniforme da escola, o azul. Nem por isso vai, né, deixar da gente ser diferente. A gente tem que pensar que o outro tem as diferenças e que elas precisam ser respeitadas,
né? E por essa grande diversidade no nosso planeta, faz com que a nossa vida fique melhor, legal, diferente, que seja tranquilo. E a gente só basta respeitar o outro dentro da cultura. Quando a gente vai falar, e eu já vi isso muitas vezes, até mesmo nas salinhas, não é agora, mas em vários momentos, por exemplo, de crianças que eram crianças que praticavam religiões de origem afro-brasileira, e elas não gostavam de falar, porque elas ficavam com vergonha, porque os amiguinhos falavam que ela era macumbeira. Ah, ela é macumbeira, eu não quero brincar com ela. E isso dói muito na criança e a gente precisa respeitar. Não é porque ela crê em uma coisa diferente do que eu creio que ela vai ser ruim, que ela vai ser boa. Ela só simplesmente precisa do meu respeito. Ela crê em outra coisa e tá legal também, porque eu creio numa outra coisa e isso não vai acontecer nada. Ela é uma pessoa, eu também, nós temos direitos e deveres iguais, tá? E isso tudo pautado no respeito. Tudo bem, galerinha? Um grande beijo e até a próxima revisão.